Olá pessoal, estamos aqui na aula 15 do módulo 1 do nosso curso Seguindo Jesus. É um prazer ter você aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre o tema exclusivo e inclusivo, falando a respeito de Jesus Cristo. Você sabe que o cristianismo ele é acusado por muitos de ser muito exclusivo. E não dá para negar que é verdade, porque o cristianismo afirma que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outra opção para você ir ao Pai. Está excluindo todas as outras possibilidades. Você sabe que a nossa sociedade não consegue tolerar esse tipo de discurso. Muitos dizem, você já ouviu dizer, que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões elas têm o mesmo Deus e qualquer um que o busca vai acabar encontrando de uma ou de outra forma. E Jesus não concorda com isso. Só que Jesus não é apenas exclusivo, Jesus também é inclusivo. Apesar de ele afirmar que existe apenas um caminho, que é ele mesmo, esse caminho está disponível para todas as pessoas. Ele convida todo tipo de gente e nesse sentido ele é sim inclusivo. Ele não estabelece qualquer condição para a pessoa segui-lo e crer nele e assim ser salvo e encontrar o Pai. A mensagem e a compaixão dele, que ele demonstrou no seu ministério, sempre manifestaram o seu convite estendido a todas as pessoas, inclusive as pessoas mais improváveis. Durante o seu tempo devocional, você leu trechos do Novo Testamento, do ministério de Jesus, e eu queria destacar para você algumas pessoas completamente improváveis que foram agraciadas e convidadas a crer em seguir Jesus. Um bom exemplo, a viúva que estava no cortejo de enterro do seu único filho. Já tinha perdido o marido, agora tinha perdido o seu filho, estava indo enterrá-lo, com certeza numa situação gravíssima de penúria, de sofrimento, de desespero até, porque ela agora não teria mais ninguém para ajudá-la, para mantê-la e sustentá-la. E esse grupo de pessoas que estava acompanhando o morto para o enterro encontrou com um grupo alegre que vinha seguindo Jesus. E Jesus parou o cortejo fúnebre, tocou no morto e mandou ele se levantar e devolveu-o à sua mãe com vida. Então Jesus fez isso porque ele foi movido de compaixão por ela, né? Um outro exemplo, João Batista foi o primo de Jesus que o antecedeu. Ele pregava o batismo de arrependimento, foi um profeta como há muito tempo não tinha em Israel. Só que ele foi rejeitado pelos líderes da época, os sacerdotes, os mestres da lei, não creram na mensagem de João Batista que pregava o arrependimento porque o reino dos céus estava chegando e que depois dele viria, sim, alguém muito maior do que ele, que seria a luz, iria iluminar o mundo inteiro. Ele estava falando a respeito de Jesus. Só que enquanto ele pregava e chamava as pessoas a se arrependerem, os líderes religiosos não quiseram saber dele. Só que Jesus não, Jesus exaltou o ministério de João, falou que dentre os de nascido de mulher ninguém é maior que João, que ele não era um cara comum que as pessoas queriam ou esperavam, mas ele sim era do jeito que Deus queria que ele fosse, e exaltou o ministério dele. Outro exemplo de pessoa que Jesus recebeu, os menos instruídos da época, os que eram considerados à margem da religião e do conhecimento de Deus, os pecadores inveterados, prostitutas, gente oprimida pela religião dominante, desprezada pela religião dominante, gente que não era aceita nem convidada nas suas festas, nas suas reuniões, não era permitido sequer ter acesso ao templo, gente que eles consideravam da pior estirpe, era recebida por Jesus, era buscada, elas buscavam Jesus e Jesus também buscava elas, pregando para elas o arrependimento. Outro exemplo, uma mulher reconhecidamente pecadora. Você leu durante essa semana de Jesus comendo na casa de um tal Simão que preparou para ele um banquete, e no meio desse banquete veio uma mulher pecadora, reconhecidamente pecadora na cidade, no povoado talvez. O fato é que Simão sabia que ela era pecadora e ela, por trás de Jesus, começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, a enxugar com seus cabelos, derramou um perfume caro nesses pés e chorava copiosamente. Enquanto isso, Simão se lamentava dizendo, esse cara não é profeta, porque se ele soubesse que essa mulher é pecadora, ele não permitiria que ela tocasse os seus pés. Jesus contou uma parábola impressionante para ensinar a ele que ela estava fazendo aquilo porque ela
tinha sido perdoada dos seus pecados, por isso ela demonstrava tamanha gratidão e tanto amor por Jesus Cristo. Um outro exemplo, mulheres e homens que seguiram Jesus, vieram a ser reconhecidos pelo próprio Jesus como sua verdadeira família. Jesus honrou homens e mulheres que deixaram as suas coisas para poder se dedicar ao discipulado, ao aprendizado, acompanhavam ele por onde ele ia. E ele dizia: esses aqui são meu pai, minha mãe e meus irmãos, todos aqueles que se interessam e se comprometem a fazer a vontade do Pai. Então, Jesus foi inclusivo, colocou essas pessoas na mais alta consideração para ele como sua própria família. Mas é preciso admitir que Jesus também foi exclusivo. Ele disse: eu sou o caminho, não um caminho, a verdade, não uma verdade, eu sou a vida e não uma vida, não deixando qualquer outra opção para a gente chegar ao Pai. Jesus excluiu as outras possibilidades, mas convidou todos para aceitar essa possibilidade e esse caminho. No sentido mais estrito, não é Jesus quem exclui as pessoas. São as pessoas que se excluem de Jesus, se escandalizam com a mensagem dele, dizendo: eu sou o caminho. Como assim? Você não pode dizer que você é o caminho, tem que ter outro caminho. E aí não crê no que ele diz. Mas o fato é, Jesus está certo ou está errado. Ou a gente crê no que ele disse, ou não dá para ficar com os outros ensinamentos, não dá para a gente ficar seguindo uma pessoa mentirosa. Então, se ele diz que ele é o caminho, ele de fato é. E quem não acredita nisso, que possa existir um caminho só, acaba rejeitando Jesus e por isso acaba se condenando. Ok? Agora, para mostrar para você que isso acontecia na época de Jesus, como acontece hoje, essas pessoas que rejeitaram Jesus, elas rejeitaram outras pessoas também. Eu vou dar um exemplo. Pessoas rejeitaram a mensagem de arrependimento de João e fizeram isso porque ele era um cara muito excêntrico, muito diferente. Ele se vestia com pele, ele comia mel silvestre, gafanhoto, ficava no deserto. E eles falavam: esse cara aí é endemoniado, ele não serve para ser profeta. Os líderes religiosos se escandalizaram por causa do estilo de vida excêntrico de João Batista, não creram nele. Aí veio Jesus depois dele, e Jesus era bem normal, ele comia, ele bebia, ele ia para as festas, ele ia no templo, ele participava tanto das festas religiosas como nas festas dos religiosos, como também aceitava o convite dos pecadores. Jesus é uma pessoa bem relacionada com o povo, e mais uma vez rejeitaram Jesus também, e diziam porque ele é comilão e beberrão, ele se mistura com gente de baixo nível, então ele também não é profeta. Jesus também denunciou as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque lá ele fez muitos milagres. Ele fez coisas prodigiosas e mesmo assim as cidades não criam nele. O povo da cidade não estava crendo nele. E ele disse que essas cidades estavam se colocando numa condição muito pior do que Sodoma e Gomorra, do que Tiro e Sidom, que eram cidades pagãs que não tinham qualquer temor de Deus. Ele disse: se eu fizesse essas coisas que eu fiz aqui, lá nessas cidades, elas já teriam se arrependido. Então vocês vão sofrer muito juízo por causa do que vocês viram e não creram. Então perceba, a oportunidade foi dada. Jesus realizou os sinais e ainda assim as pessoas não creram. Isso é muito importante. Tem gente que hoje em dia fala: eu vou crer só se eu ver algum sinal. Aqueles lá viram os sinais e ainda assim não creram, porque os sinais, eles não revelam quem Jesus é, eles revelam quem nós somos, se cremos ou não cremos com eles ou sem eles. Revelam mais do nosso caráter e da nossa disposição de crer no Filho de Deus, de seguir o Filho de Deus, ou da nossa indisposição de crer no Filho de Deus. Outro exemplo é o fariseu Simão, que eu já mencionei aqui. Ele convidou Jesus para sua casa, mas ele rejeitou Jesus em seu coração. Jesus denunciou ele dizendo: poxa, eu cheguei na tua casa, você não lavou os meus pés, você não ungiu a minha cabeça, você não me saudou com um beijo para mostrar que você me honra. Agora essa mulher que você despreza, ela lavou meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Você não me beijou o rosto, ela beija os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça, ela está ungindo os meus pés com um óleo caríssimo, porque você se sente alguém e já merecedor do reino de Deus, que tem pouco pecado a ser perdoado, e ela não, ela é reconhecidamente uma pecadora que se sente agraciada por mim, por isso que ela demonstra tanto amor.
Um outro exemplo para terminar, a própria família de Jesus Cristo. Jesus estava vivendo um ministério muitas vezes intenso, sem tempo para comer, sem tempo para beber, e aquela multidão envolvendo ele ensinando, os discípulos trabalhando. Só que a sua família começou a achar que ele estava fora de si, que ele tinha perdido a cabeça, e queriam ir até ele e trazê-lo à força. Só não conseguiram fazer isso porque quando chegaram na casa onde ele estava cheia de tanta gente, que a única coisa que eles conseguiram fazer foi mandar um recado para Jesus dizendo: olha, fala para Jesus que a mãe dele está aqui, os irmãos dele estão aqui, que a gente veio buscar ele. E aí Jesus aponta para as pessoas que estavam ao seu redor e diz: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São esses aqui que estão fazendo a vontade do Pai. A própria família de Jesus tinha ressalvas em relação à sua sanidade mental e queria dissuadi-lo da missão que ele estava cumprindo. Olha que coisa doida, eu não sei se você tinha essa informação. Bom, por que pessoas rejeitaram João Batista e rejeitaram o próprio Jesus? Por que isso acontece? É importante a gente responder essa pergunta para nós mesmos não cairmos na armadilha de rejeitar o único caminho, a verdade e a vida. E o fato é que eles rejeitaram Jesus por conta das suas expectativas. As nossas expectativas, elas podem nos atrapalhar na hora de reconhecer o Messias, o Salvador e o que ele faz. Você não deve apontar ou colocar em Cristo, projetar em Cristo as suas expectativas. Porque Jesus não veio para satisfazer as suas expectativas, até porque essas expectativas podem estar equivocadas. Um bom exemplo é João Batista. João Batista estava preso e ficou sabendo que Jesus estava viajando pelos povoados, curando os enfermos, proclamando a chegada do reino dos céus, mas apenas isso, ele não estava na capital, tentando promover um levante, e assentar no trono, e fazer juízo, e castigar os pecadores, honrar os justos que se arrependem. Jesus estava vivendo um ministério cotidiano, ajudando pessoas simples. E João Batista começou a pensar: será que não é ele? E mandou alguns mensageiros para questionar se Jesus era ou não o Messias, se teria que esperar outro. Jesus aproveitou, chamou mais gente, curou vários enfermos, expulsou demônios, fez cegos verem, e aí mandou um recado: digam a João que os cegos veem, os doentes são curados, aleijados andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa de mim. E depois que os mensageiros saíram, Jesus começou a elogiar a João Batista, dizendo que ele era, assim, um grande profeta. Mas por que João Batista duvidou? Ele duvidou porque ele esperava um Jesus diferente. Ele esperava um Jesus com espada na mão, pronto para realizar justiça, para recolher o trigo, que é o povo dele, e queimar a palha, que são os inimigos do reino de Deus. E não era isso que Jesus estava fazendo, por conta disso ele ficou em dúvida. Então as expectativas, elas podem atrapalhar. O outro exemplo, Simão, o fariseu, que convidou Jesus para comer na sua casa. Ele achou que Jesus não se encaixava em sua expectativa do que deveria ser um profeta de verdade, porque um profeta de verdade, segundo a concepção dele, não deixaria um pecador ter contato físico com ele para não ser contaminado de alguma forma. E não era isso. Jesus veio justamente para curar e salvar e sanar o pecador, tirando dele o seu pecado. E é importante que você não projete as suas expectativas em Jesus, mas deixe Jesus extrapolá-las. Porque se você projetar suas expectativas em Jesus e ele não satisfazer essas expectativas, você também vai se escandalizar, não vai querer segui-lo, não vai crer nele, vai rejeitá-lo como seu Senhor e seu Salvador, e isso não é interessante, porque não existe outro caminho, nem outra verdade e nem outra vida. O convite de Jesus permanece para todos e você precisa decidir todos os dias se o exclui ou se o inclui no centro da sua vida. A mensagem de Jesus é exclusiva e inclusiva, e você precisa decidir se você o exclui de si ou o inclui dentro do seu coração. Eu espero que você tenha a ousadia de deixar Jesus corrigir as suas expectativas, como ele corrigiu as expectativas de João, ajudando-o a entender o que o Messias viria fazer e que ele era, sim, de fato, o Messias.
A expectativa, ela costuma gerar ansiedade. Quando a gente quer uma coisa, a gente fica ansioso para que isso aconteça. E a ansiedade, ela é um veneno para o desenvolvimento e crescimento espiritual, né? Ela atrapalha o desenvolvimento do reino de Deus no nosso coração. Então você precisa aprender a se esvaziar de expectativas e de ansiedades. Esvaziar-se para ser cheio. Abrir mão daquilo que te preocupa, dos sonhos, das coisas que você tem, para você poder abraçar os sonhos e os anseios de Deus para você. Repare que as pessoas vazias, que Jesus fala que são como crianças, são as mais propícias a receber o reino e a mensagem de Jesus. No texto que você leu essa semana, Jesus disse: eu te louvo, Pai, porque o Senhor privou isso dos grandes e concedeu aos pequenos, aos que são como crianças. Ou seja, as cidades de Corazim, de Betsaiba, rejeitaram Jesus. Os mestres da lei rejeitaram Jesus. Mas o povo que achava que não merecia nada e que via como que Jesus demonstrava misericórdia por eles, reconheceram seu pecado e reconheceram em Jesus o Salvador. Creram nele, foram batizados, se tornaram discípulos e tiveram a sua vida transformada por conta de sua disposição aberta como uma criança, né? Que creu em Jesus, que abriu-se para Jesus do jeito que Jesus era e se esvaziou para recebê-lo. Olha, nessa semana eu quero que você não se contente em apenas escrever o que você está sentindo. Eu quero que você vá um passo além. Eu quero que você entregue os sentimentos e as situações que te deixam ansioso a Jesus. Entregue de verdade, porque essas coisas podem sim te atrapalhar a se abrir para Jesus Cristo. E se você conseguir entregar, se esvaziar delas, o espaço vai ficar aberto para você se apropriar de Jesus, das palavras dele e colocar fé nele sem nenhum tipo de impedimento. Depois que você se esvaziar, aí você procura Jesus através da palavra e da oração e ele vai preencher o seu coração. Durante a semana, nós vimos vários textos. Lucas capítulo 7, de 11 a 17, mostra Jesus demonstrando compaixão por essa viúva, que, como eu já disse. Mateus 11, de 1 a 19, Lucas 7, 18 a 35, João manda questionar Jesus, e Jesus dá um sinal para ele e elogia o ministério de João, mostrando que as expectativas dele estavam erradas, mas foram corrigidas, não é? Jesus é o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, e a gente não deve ter medo e apenas crer nisso e ponto. Mateus 11, versículo 20 a 30, a condenação das cidades que receberam tantos milagres e ainda assim não creram, dizendo que haveria menos juízo para elas do que para Sodoma e Gomorra no futuro, e nos revela que devemos ser como crianças. Lucas 7, de 36 a 50, Simão aprende sobre o muito perdão que aquela pecadora recebeu e o pouco perdão que ele achava que merecia, por isso que ele não dava a honra a Jesus como ele deveria ter dado. A gratidão e o amor a Jesus são proporcionais ao tamanho da dívida perdoada por ele. Quanto mais convicção de pecado você tem, mais convicção da misericórdia de Deus, também mais gratidão, mais amor, mais demonstração de fidelidade você vai ser capaz de demonstrar. Ok? Não pense de si mais do que você é, reconheça que você é pó e que tudo de bom que acontece, a própria salvação, é mérito de Deus, é graça de Deus, e isso vai te ajudar a ter uma disposição humilde, né? Uma posição submissa a Jesus Cristo, como uma criança, que é o que você precisa. Os outros textos, Lucas 8, mostra que muitas mulheres seguiam a Jesus, né? E que essas pessoas que seguiam, que sentavam para ouvir e aprender, Jesus tinha-os em alta conta, chegou a dizer que eles eram a sua verdadeira família, mais do que sua própria mãe e seus irmãos, que no momento estavam até criticando a vida que Jesus estava levando, ok? Por que João Batista mandou mensageiros para confirmar se Jesus era o Messias? Ele estava confuso por conta das suas expectativas que não estavam sendo preenchidas pelo ministério que Jesus estava vivendo naquele momento. Naquele momento o ministério de Jesus era grandioso, mas não era terrível. E João Batista estava profetizando um Messias que viria, que seria terrível, que ia trazer fogo, juízo sobre aqueles que não criam e não obedeciam a Deus. Só que Jesus
trouxe primeiro um ministério grandioso e o dia terrível virá no futuro. Jesus mesmo falou que haverá um dia do juízo e grande castigo será derramado sobre aqueles que rejeitaram ele, apesar dos sinais e da sua mensagem. Juízo pior do que o juízo de Sodoma e Gomorra, ok? O ministério de Jesus, ele é inclusivo, sim. Ele convida todo tipo de pessoa, tanto os pecadores quanto os religiosos. Todos têm a mesma oportunidade de crer no mesmo Cristo e serem salvos da mesma maneira, recebendo o pagamento dos seus pecados da mesma maneira. Ele é totalmente inclusivo, vale para o homem e para a mulher. Só é exclusivo ao dizer que é um caminho só, é só através da fé nele. Eu queria que você compartilhasse com o seu grupo quais são os seus sofrimentos e dificuldades, que você estivesse em um momento de oração, orando uns pelos outros, orando por outras pessoas que você sabe que estão sofrendo também, aproveitando esse momento para desenvolver comunhão, tanto um com o outro, quanto com Deus. Aquele que é cheio de graça e misericórdia, tem consolo, graça e paz para compartilhar. Leiam o texto, guardem no coração, que você tenha uma semana abençoada e que as suas expectativas sejam exatamente aquilo que Jesus quer para você. Deus te abençoe. Até!